Fomos impactados novamente com uma possível nova regra do impedimento, uma mudança da regra do impedimento proposta pelo ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, e nesse vídeo eu quero explicar um pouco do que está acontecendo, o quanto que é sensacionalismo e o quanto realmente existe dessa possível nova regra, e obviamente da minha opinião, entender como é que isso impacta o jogo e se eu sou a favor ou contra. Eu sou Felipe Simonetti, eu sou analista tático de futebol, sempre produzo conteúdo para aqui e para outras redes sociais, trazendo uma visão mais aprofundada do futebol. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, se você gosta da ideia desse vídeo, se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes da gente ir para o tema, falar rapidamente também da minha grande parceira KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com depósito seguro, saque seguro, ótimas odds e mais. Com o meu cupom que eu estou deixando aqui na tela, Felipe20, você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, para você fazer sua fezinha sem risco. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo para essa regra nova, o que tem se falado. Estou pegando aqui a matéria do Globo Esporte, escrito pela redação de Londres. A nova lei do impedimento é aprovada em testes e será apresentado ao International Board. Esse primeiro parágrafo, até soltei ele no Twitter, porque assim, cara, chega a ser até engraçado para mim o nível de sensacionalismo que se coloca. Eu não estou dizendo que é por conta da Globo, mas assim, por conta do debate como um todo. Vamos lá, a proposta na mudança da lei do impedimento sugerido pelo francês Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, foi aprovada em testes de campo realizados na Europa. Aprovada por quem? Né? Isso é a impressão que passa, foi aprovada e vai acontecer, isso vai ser vinculado. E segundo o jornal inglês The Times, está pronta para ser apresentada à International Football Association Board e FAB, responsável pela regulamentação do futebol no mundo. Ou seja, ela foi aprovada por alguém, para agora ser apresentada para quem realmente manda, ou seja, não foi aproveitada nada. O que depois a gente vai entender com o decorrer da matéria é que o Wenger tem essa ideia, esse teste foi colocado, o Wenger aprovou, então, tipo, pouco importa. E isso ainda vai ser apresentado, então não tem nada caminhando como tem gente tentando dizer. E mais, foi aprovado em testes de campo realizados na Europa. Que testes foram esses? Que jogos foram esses? Onde é que estão esses números? Onde é que estão esses jogos, essas imagens? Pra gente ver o que aconteceu. No decorrer da imagem ele dá o exemplo, né? A situação hoje, aliás, dessa proposta, aqui é uma imagem do perfil do Instagram, não lembro o nome agora. Nessa situação, o jogador ele precisaria estar com o corpo 100% à frente do defensor para estar em impedimento. Então, nesse caso, o amarelo está atacando, ele está parcialmente na frente, ele está em posição legal, aqui ele está totalmente à frente, ele está em posição irregular, certo? Em setembro do ano passado, o Wenger apresentou. Pela nova proposta, que ganhou o apelido de regra da luz do dia, só haverá impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor, mesmo que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha, então a decisão seria validar o lance. Atualmente, qualquer parte do corpo que seja válida para o jogo, menos mãos e braços, já é suficiente para marcação de impedimento. Wenger apresentou a ideia em setembro, obteve resultados positivos em jogos de divisões inferiores na Suécia, Itália e Holanda nos últimos meses, ou seja, parece que realmente, assim, Wenger viu, Wenger aprovou, nada oficial. Aí vale a pena só destacar, né? Mesmo que alguma parte do jogo esteja na mesma linha. Então, assim, ao que dá a entender, pelo menos para a matéria, é que não necessariamente precisam ser as partes atuantes. Então, por exemplo, uma mão na frente, aqui ele passa até uma linha na mão, por exemplo, e eu não entendo se ele passa aqui pela chuteira, a linha de ataque, ou se ele está passando aqui pelo defensor também, ou está passando pelos dois. Realmente não dá para entender muito bem, mas a leitura que eu tenho é que a mão, a cabeça, todas as partes do corpo são válidas para isso. E assim, de cara, né? O que eu vejo? Eu vejo que isso traz uma mudança substancial para o jogo e ela não reduz o debate do que tanto se fala sobre o impedimento. Por quê? Fala-se hoje que quem tem uma visão vai quase que anti-VAR, coloca que o VAR ele vem para complicar o jogo, para atrasar, o que não é verdade. Antes de mais nada, a gente não pode ser nostálgico e ignorar todos os erros grotescos que aconteciam no futebol no passado. Toda rodada do Brasileirão aconteciam erros grotescos, toda não, vai, mas boa parte, em que a gente ficava puto porque não tinha tecnologia. Hoje se tem tecnologia, ela não é perfeita, é importante dizer, ela está longe de ser perfeita, mas a gente tem tecnologia para poder colocar qualidade nessa tomada de decisão. Né? O que você reduz, erros grotescos não acontecem mais ou muito mais raramente, e o que acontece geralmente são aqueles lances que são muito ajustados. Né? Você mata o conceito de mesma linha, porque a mesma linha ela traz uma lógica de eu não consigo dizer se está na frente ou não por uma visão rápida do bandeira, então considero que está na mesma linha, mas quantos lances de mesma linha depois no tira-tempo a gente não olha e fala não era a mesma linha, né?
Então ele mata hoje porque ele traz mais assertividade. E falando especificamente de lance de impedimento, aquilo que a gente sabe, né? Ele puxa uma linha do ponto mais à frente do atacante, aliás, do ponto mais à frente do defensor, e puxa do atacante também para ver se ele está impedido alguma posição, qualquer ponto à frente do penúltimo defensor. Né? E aí existe essa discussão quanto à real vantagem que um atacante que está 1 centímetro na frente ele realmente leva. E é uma discussão válida. Realmente, 1 centímetro é uma chuteira maior que o cara calça, né? É o cara que às vezes tem um cabelo maior do que o outro, às vezes o ombro está posicionado, mas ele vai fazer o gol com o pé, então ele não levou tanta vantagem assim. Esse 1 centímetro é preciosista, fora tudo que a gente fala, né? A qualidade da câmera, talvez a quantidade de frames da imagem, apesar de que isso é contestável também. E aí um ponto que a gente também não pode ignorar é o efeito parallax, né? Que é o que se fala, que é aquela perspectiva, que às vezes dá a impressão, mas que quando você puxa a linha e a máquina ela tem uma inteligência de perspectiva muito melhor do que o olho nu na TV, isso a gente tem que considerar também, pode causar a impressão de impedido ou não impedido, certo? E aí, trouxe até um exemplo, que eu acho que vai ser legal da gente mostrar e falar um pouco da regra do impedimento. O que a gente tem hoje aqui, né? Vou pegar o cenário atual do futebol, estou puxando a linha de impedimento aqui do joelho do defensor, e a gente pode até ser mais precisista, não, acho que é esse pixel aqui. Isso por si só já é uma discussão. E o jogador que está atacando, hoje, nessa condição, ele não está impedido. Aqui, em que o braço ultrapassa, ele não está impedido. Agora, se a chuteira ultrapassou, aqui, o atacante vestindo o amarelo está impedido nesse lance, certo? Aí o que a gente traz a grande discussão, né? Peraí, mas quando ele está nessa condição aqui, em que só uma pontinha da chuteira está na frente, ele não leva efetivamente uma grande vantagem assim, certo? Aí tem o velho ponto também. O torcedor que foi beneficiado, ele acha que leva, ele acha que faz sentido, ele acha que a regra tem que manter. O torcedor que está sendo prejudicado, ele fala, não, peraí, puxaram do lado errado. A chuteira aqui, perceba bem, ela está um pouquinho mais na frente. Vou puxá-la aqui para trás e agora está correto. Ele não está em condição de impedimento. Não, agora ele está em condição de impedimento. Agora ele não está mais. Não sei se aí no vídeo dá para perceber, mas assim, estou indo no detalhe, no detalhe. Tá, não tá, tá, não tá. Muito difícil da gente perceber. Certo? E realmente é um debate. Na proposta do Wenger, o que ele traz? Que pelo que eu pude entender, que qualquer parte do corpo conta. Então a gente não vai puxar mais do joelho, a gente vai puxar aqui do dedo da mão do defensor, essa linha. Assim. E o atacante, nessa situação, ele não estaria impedido. Certo? Quando ele estaria impedido? A partir do momento em que ele cruzasse completamente a linha do defensor. E aqui, independente se é joelho, se é mão, vou usar a mão, que foi minha interpretação aqui dos textos que saíram. Aqui ele estaria completamente, então ele estaria impedido. Nessa situação ele não estaria. Por que eu acho que isso não acaba com a polêmica, não muda em absolutamente nada? Porque sempre vai existir o limite da linha. Se o atacante estiver aqui, nessa situação, em que talvez se a gente der um mega zoom, a gente vê que a chuteira está entrando um pouquinho aqui na linha, ele estaria em condição legal. Aqui, ele já não estaria mais. Vocês entendem o preciosismo? Que a gente só troca uma linha que estava lá atrás, no joelho, e que pegava pela ponta da chuteira, agora a gente está pegando pelo calcanhar. Ou seja, o debate do 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, continua existindo. E aí eu posso até afinar a linha, né? Eu estou colocando a linha aqui um pouquinho mais grossa, coloquei ela mais fina agora. A gente pode tentar vir aqui, ó. Ah, não, mas veja bem, olha, o dedo não está bem posicionado. Agora talvez seja assim. E vamos descer aqui para o pé. Acho que é assim. Acho, né? Mas talvez seja assim. É muito no detalhe. E aí tem gente que fala, né? Poxa, eu acho que deve existir uma... A regra do impedimento atual, vou até puxar de novo aqui para o joelho, ela é muito preciosista. Realmente não existe essa vantagem. Eu acho que o que a gente deve colocar até que pouco impedido. O que a gente deve fazer é engrossar essa linha. Vamos colocar uma margem de erro aqui, né? Colocar uma linha mais grossa, porque, poxa, não é realmente isso que vai mudar o jogo. É aqui que tem que ter uma margem até para o preciosismo. E tá, existe sua certa medida. A linha está engrossada aqui, o que vai importar... Vou até jogar para trás para a gente conseguir ver. O que vai importar fatalmente não é aqui, se está nesses poucos centímetros, mas essa outra linha. Mas e no momento que o atacante ele estiver aqui? Na linha engrossada mais 1 centímetro, ou mais 1 milímetro, né?
O time que foi beneficiado, ele vai ser a favor. O time que foi prejudicado, ele vai ser contra. Então, assim, o preciosismo da linha ele sempre vai existir. Seja jogando a linha mais para frente, seja engrossando a linha, não tem como a gente mudar esse debate. Sempre vai ser sobre o clubismo e sobre o detalhe da linha. Seja a linha mais grossa, é 1 milímetro da linha mais grossa, seja a linha do último ponto, né? Ao invés da ponta da chuteira do calcanhar, vai existir o debate. Então, assim, quero deixar claro. Não acho que é uma discussão fácil. E a gente pode ter vários temas, né? Tem gente que fala, eu acho que deveria ser só o pé, para não pegar o tronco, né? Não pegar a perspectiva. Eu acho que a cabeça deveria contar, não deveria. De novo, sempre vai haver discussão do ponto em que deve ser tratada. Qual que é a minha opinião sobre isso, tá? Primeiro, sobre a regra do Wenger. Além de ser totalmente contra, porque eu acho que ela não resolve esse problema da polêmica do impedimento milimétrico, ela muda absolutamente a dinâmica do jogo. Por quê? Você, a partir do momento em que você começa a permitir que o atacante esteja 1 metro à frente do zagueiro sem estar impedido, você prioriza, você privilegia o atacante. Beleza, vou priorizar um jogo com mais gols, mais ou menos. Você desprioriza, você coloca um malefício do zagueiro ser corajoso, de um time ser corajoso e buscar a contrapressão, e buscar subir para pressionar. Porque se ele subir para pressionar, ele vai deixar 1 metro além nas costas dele que o atacante vai poder aproveitar. Além disso, esse talvez seja um primeiro efeito, né? Poxa, o zagueiro ele vai subir para pressionar, vai tomar a bola nas costas, um jogo com mais gols, vai ter gente que é a favor, vai ter gente que é contra. Esse é o primeiro movimento. Talvez num segundo momento, os zagueiros eles vão começar a entender, e os treinadores vão começar a entender que não vale a pena subir a pressão mais. Então o que você vai fazer? Baixa a linha lá atrás, compacta o time para tirar esse espaço e você tira o jogo da coragem. Você coloca um jogo de se retrair, de ter o receio do espaço nas costas. Fora vários outros lances, né, de bola parada, de você poder aproveitar mais as costas do adversário. Então, assim, é uma mudança substancial que não afeta só o jogo de hoje. Ele afeta a formação do atleta, ele afeta a percepção do torcedor, ele afeta como que a dinâmica tática do jogo. E por isso, assim, num jogo que ele já é muito bem construído, eu não acho que faz sentido hoje a gente acrescentar uma regra que, não, ao meu ver, não traz benefício nenhum, porque não resolve a polêmica do impedimento, certo? E aí, quando fala assim, poxa, mas o que a gente faz? Porque tem impedimentos que realmente é muito difícil da gente entender. Antes de mais nada, vamos entender que o VAR ele realmente traz benefícios para o jogo. Em 99% dos casos, o impedimento grotesco ele vai ser marcado. O impedimento, uma margem legal, ele vai ser marcado. O lance que não estava impedido vai ser corrigido. Então o VAR ele vem, falando questão de impedimento aqui, ele vem para corrigir as injustiças que antes aconteciam. Mas veja bem, eventualmente tem o lance que eu não sei se a linha era no ombro ou a linha era no joelho. Realmente, aí é o 1% das situações em que a gente precisa procurar uma outra situação, não mudando a regra, mas investindo em tecnologia para ter cada vez mais precisão. Investir no VAR com câmeras melhores, com um zoom melhor, né, a qualidade da imagem melhor, com um frame rate, né, com mais frames por imagem para a gente saber exatamente quando saiu do pé, e mesmo assim vai ter um pouco interpretativo, para a gente poder ter uma decisão mais consciente. E aí vai ter o lance, o 0,1% dos lances, que ele vai continuar sendo minimamente interpretativo, que é, peraí, mas a trava da chuteira ela tá mais para frente ou tá mais para trás? Certo? E aí, mesmo se engrossar a linha, tá mais para frente ou mais para trás da linha engrossada? Isso não muda muito, efetivamente. Então, assim, a gente tem que assumir que 99% dos casos o VAR funciona, 1% hoje é interpretativo, a gente tem que investir em tecnologia para que, ao invés de 1%, seja 0,1% ao ponto da gente nem perceber. E aí, além de tudo isso, o grande debate é o VAR semiautomático, que além de tudo, além de pegar e entregar assertividade maior, ele entrega mais velocidade para a tomada de decisão. Ou seja, resumindo todo o vídeo, questão do impedimento milimétrico sempre vai existir, com a linha mais grossa e com a mudança do Wenger. Segundo ponto, a mudança do Wenger afeta absurdamente o jogo, por isso eu sou contra a formação do atleta, afeta a dinâmica do jogo, dinâmica tática, você privilegia, você induz o jogo a ser mais reativo do que a coragem de quem está atacando, fora que o jogo hoje ele é satisfatório o suficiente, a gente não precisa mudar a regra. A nova regra não está nem perto de ser aprovada, precisa ser apresentado para a IFAB ainda. A única pessoa que aprovou até agora, a princípio, foi o Wenger, em imagens de jogos que a gente nem tem essa imagem para ver o tanto que influenciou. E como corrigir o problema todo do VAR? Investindo em tecnologia para reduzir cada vez mais a questão de interpretação e o lance objetivo, certo? Essa é a minha opinião. Quero ouvir a de vocês também. Eu tento ser o mais objetivo possível. E eu acredito que a regra objetiva ela tem que ser objetiva mesmo. A gente tem que tentar chegar na precisão máxima. Não dá para chegar no caso de teve vantagem ou não teve vantagem?
vai cair na mão do árbitro e vai ter árbitro que vai tomar a decisão correta ou incorreta no lance interpretativo. Então, onde a gente puder reduzir para objetividade, maior, certo? Quero ouvir a opinião de vocês, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal e, obviamente, aproveite o cupom da minha parceira KTO, que te dá 20% de cashback com o cupom Felipe20, que além de deixar aqui na tela, eu vou deixar aqui na descrição também. Fechado, pessoal? Valeu, um abração e até a próxima.